em 1, 2 e 3. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que neste instante a luz divina possa nos iluminar para que possamos realizar uma reunião de difusão da doutrina espírita e principalmente de orientação espiritual para todos que aqui estão presentes e também para as pessoas que estarão acessando posteriormente o YouTube. Que a Mãe Santíssima nos cubra com seu manto sagrado para que possamos acertar mais e errarmos menos. E em nome do Grupo de Assistência Fraterna, eu dou boas-vindas a todos que aqui se encontram, desejando que tenhamos uma reunião muito profícua. Farei, primeiramente, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, do capítulo que diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós teremos esta noite a presença do Dr. Gilberto com nós, este amigo e principalmente esse colaborador da doutrina espírita, divulgador do Evangelho de Jesus. Então, iremos apenas repetir o item 1 e 2, que vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai ao vosso pai e à vossa mãe. São Marcos, capítulo 19, capítulo 10, versículo 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E após a leitura dessa passagem do Evangelho, eu peço a todos que possam fechar os seus olhos para o mundo que nos cerca, para fazermos a nossa oração inicial. Fechemos os nossos olhos e supliquemos ao Mestre amado as bênçãos que necessitamos para o refazimento físico e espiritual de todos nós. Queremos repetir a oração nossa, psicografada por Chico Xavier, da autoria do Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem, sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir o entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. Enfim, Senhor, a dar o melhor de nós, além da execução do nosso próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor Jesus, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos, Jesus, para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós mesmos. Auxilia-nos, Mestre, sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios vossos, onde e como queiras, hoje, agora, amanhã e sempre. E com esta prece, Mestre Jesus, nós declaramos abertos o nosso trabalho, a nossa reunião pública de terça-feira do Grupo de Assistência Fraterna. Que assim seja. E neste instante, com muita alegria, eu passo a palavra para o nosso orador, Dr. Gilberto Marcos Filho, que honra mais uma vez o Grupo de Assistência Fraterna com a sua presença. Ele fará para nós
uma palestra sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, doutor Gilberto, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao senhor. Obrigado, Adelina. O amigo, me corrija se o som não estiver bom. Está bem o som? Tem como o senhor aumentar um pouquinho mais? O som está melhor agora? Agora está. É uma alegria. Nós somos todos, eu falo que como se fosse um único centro distribuído em várias casas. Alto? Não, está baixo, voltou a ficar baixo. Deixa eu mudar a bateria, só um instante. Se estiver muito baixo, eu vou reacessar pelo iPhone. Agora está bom. Melhorou? Eu acho que era a bateria que estava desligada, estava desconectada. Então, nós somos muito centro, Adelina. Todos nós somos uma mesma vida, somos irmãos. Os espíritas, não existe eu sou do centro tal, sou do Leon Denis, sou do Padre Jesus. Nós somos todos uma grande família na Terra. E nós que seguimos a doutrina espírita, temos a alegria de nos apoiarmos uns aos outros nessa vida. Então, é uma grande oportunidade, uma grande alegria para mim, toda vez que alguém me honra com o convite de palestra. Esse tema, você até perguntou se eu queria mudar o tema, mas eu acho que o tema família ele é tão importante. E você falou assim, gentilmente, a Laudelina colocou para mim, que eu poderia falar algo mais afeito ao momento que nós estamos vivendo. E eu pensei, mas no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos da família. É um momento em que as dores, as tristezas, as angústias nos fizeram olhar para dentro de nós, e dentro de nós, o que nós encontramos? Nossos pais, nossas mães, meu pai, minha mãe, nossos filhos, nossos avós com seus vós, com seus exemplos, com seus medos, os meus primos queridos, as minhas tias, que tantas vezes fizeram papéis de mães e agora, mais velhas, estão isoladas nas suas casas. Então, essa pandemia, portanto, mais triste que seja, eu acho muito triste, muito angustiante, me fez olhar mais para mim dentro da minha família. E todos nós, eu acho que está tendo essa mesma visão. Lógico que de cada um da sua forma. E você pediu para falar esse tema de Santo Agostinho, a ingratidão dos filhos. E Kardec coloca algo para chamar a atenção. Porque pensando, aqueles que são pais vão entender o que eu falo. E aqueles que não são, são filhos, vão perceber. Poucas coisas na Terra nos chamam mais atenção, mexem mais conosco que a ingratidão de um filho, não é? Ô filho ingrato, nós nos perguntamos como alguém pode ser ingrato, não ter gratidão, ou até ser pior do que isso, agredir, ser agressivo, desprezar todo o amor, todo o cuidado que os pais têm pelo filho, todo o sacrifício, toda entrega, toda preocupação. E Kardec coloca isso assim, olha, ingratidão dos filhos, para que nós repensemos as relações familiares. Ele coloca uma visão primeiro terrestre, para que nós, visibilizando as relações familiares, depois passemos a pensar também nas relações espirituais das famílias. Mas nós agora no plano terrestre, independente da visão espírita, temos a visão ética, uma visão de respeito, de gratidão aos pais. E, por outro lado, depois eu vou falar da gratidão dos pais pelos filhos. A gratidão de um filho não pode ser por obrigação. Porque nós temos sempre a fala, os filhos têm a obrigação de ser gratos ao pai. Não existe sentimento por obrigação. Isso passa a ser como uma regra social. Uma regra de bem viver, de que muitas vezes o respeito nem é calcado no amor.
Gratidão é um sentimento que vem do coração. É um sentimento que vivifica as relações humanas. A gratidão é um sentimento que apara as arestas do egoísmo, que retira o julgamento. Então, para um filho ser grato a um pai, de verdade, ele tem que se abster de julgar. Então, quando nós falamos a obrigação parece uma coisa forçada. A gente pode falar que o amor é tanto que os filhos devem ser gratos aos pais porque os amam. E quem ama não julga, quem ama perdoa, quem ama entende, quem ama cuida. Mas sem essa história de obrigação. Porque nós vamos voltando em atavismos que colocam as relações familiares ainda muito em degraus separados. Pais numa altura, filhos em outra altura, e às vezes um pai e uma mãe em altura diferente, quando nós somos um só corpo, uma só relação familiar, que nos apoiamos e devemos nos amar e nos respeitar por amor. Nos respeitar por amor. Independente de obrigação de ser grato. E pensando na Terra, eu hoje, quando falo pais, eu estava pensando um pouco nisso, tive a oportunidade de chegar mais cedo hoje, que foi um dia emblemático para mim, até nessa relação mãe-filha, casa de uma paciente minha, e tinha que deitar ali, comecei a pensar nos pais. No meu pai, isso é uma coisa que aparece, sabe, lá da Laurelina. O Fernando fala isso muito, já me falou isso às vezes, e quando a gente faz palestra, um dia eu perguntei para o Fernando, você faz palestra, você prepara? Ele falou, prepara, mas eu penso nela o dia inteiro, acho que ele nem me lembra disso. Nós estávamos lá na sopa, no Vale dos Sonhos. Ele falou, eu fico o dia inteiro lembrando da palestra, de situações que vão trazendo memória para que nós ficamos ligados. E eu hoje pensei muito no meu pai, na minha mãe, nos meus avós, porque a palestra me fez fazer essa introspecção. Por isso que um dos grandes beneficiados, e eu acho que até o maior de fazer uma palestra sou eu mesmo, pelas oportunidades que isso me dá de eu fazer as minhas reflexões. E eu deitei ali pensando, comecei a lembrar de eu cuidando dos meus filhos, fazendo residência, aquele desespero, estava plantando, meus filhos vieram, graças a Deus, e eu comecei a entender cada vez mais o amor do meu pai e da minha mãe nos seus sacrifícios. E lembrei de um casal de amigos que agora adotaram uma criança porque são pais homoafetivos. E comecei a pensar que a gratidão pelos pais não depende de sexo. E nós, espíritas, precisamos romper as barreiras preconceituosas, dogmáticas, e ainda que muitas religiões têm, e que muitos espíritas trazem como uma forma atávica de uma criação muito castradora de outras religiões, e que criminalizam o homossexualismo, e criminalizam as relações homoafetivas, sendo que tudo é amor, que não existe nada, mas é contra a lei natural. A contra a lei natural é não amar. Contra a lei natural é desrespeitar as opiniões e as oportunidades. Contra a lei natural é desrespeitar a história das pessoas. Contra a lei natural é desrespeitar espíritos que vêm de experiências milenares de reencarnação, e que muitas vezes nós não temos o direito de julgar, estão em vivências em que se manifesta a homossexualidade e nós não temos o mínimo direito e não entendemos por quê e não temos o direito de ficar julgando. Foi a criação do pai, foi isso que viu, foi a sociedade, foi aquilo e outro. Jesus avisou, não julgueis, amar sempre. Então, pais homoafetivos que criam os seus filhos de forma amorosos. E a quem é a figura do pai e a mãe? Não tem. O amor, outro dia eu contei que amor de mãe é incomparável. Tá, mas quando dois homens se unem, homossexuais criam um filho com todo o amor e desvelo do mundo, ou quando duas mulheres se unem e num coração uma forma afetiva, as duas são mães e são pais. Então o amor está transcendendo essas nossas relações para mostrar que só o amor sobrevive a tudo. Como diz Pedro, só o amor cobre a multidão dos pecados. Nos nossos pecados de julgamento, nos nossos pecados
de afastar as pessoas a quem amamos porque as julgamos. E os filhos, então, quando eu falo pensando nesse sacrifício dos pais, qualquer pai, mãe, quando eu falo pais, não é nem o pai nem a mãe, aqueles que se vestem da figura de pais e que vão, nessa vida, ter uma oportunidade maravilhosa de conduzir filhos. E esse amor é tão intenso, essa relação de amor é tão intensa, que é uma troca tão vivificante que nos incomoda a ingratidão de filhos. Incomoda a ingratidão de filhos, independente do pai que criou. Mas o pai foi falho, o pai não foi ausente, a mãe trabalhava demais, deixou o filho ser criado por uma babá, a mãe abandonou, a mãe doou o filho para outra. Será que foi um gesto de amor, doar um filho para que seja mais bem cuidado? Nós podemos julgar? Será que essa mulher, quanto ela sofreu as angústias do seu coração de deixar seu filho ser criado por outra? Amar pai e mãe, independe da situação. A gratidão que nós temos, que um filho tem em relação ao pai ou à mãe, pais de uma forma geral, com a figura de pais, é pela vida. Eu só estou aqui vivendo essa encarnação maravilhosa, com todas as minhas conquistas e todas as minhas angústias, minhas sombras, lutando para conquistar cada vez mais um pouco de autoconhecimento, de iluminação, para que eu saia daqui com um pouco mais de paz de espírito, reharmonizado com as minhas dores de vidas e vidas, porque um dia o seu Gilberto e a dona Rosa me deram a oportunidade de nascer. Basta daí a minha gratidão. Isso se acresce de uma gratidão que foi só crescendo em amor, uma vivência amorosa, que graças a Deus e graças aos dois eu tive. Mas mesmo se eu não tivesse, eu teria que ser grato, não por obrigação, porque eu amo estar vivo, eu amo a vida que eu tenho. Eu estou aqui porque um dia esses espíritos se uniram no plano espiritual, provavelmente. E como combinaram, vamos agora, Gilberto, Rosa e Gilberto, voltar para a Terra. Vamos montar uma família, vamos ter 6 filhos. Vai ser difícil, porque nós precisamos viver uma vivência de muita dificuldade pelas necessidades que nós temos e pela necessidade de nossos filhos que virão ser nossas almas que nós temos que cuidar. Os pedaços do nosso coração que nós vamos juntar para que saiamos dessa vida mais fortalecidos com a missão cumprida de ser pais. E receberão Gilberto, Edgar, Lorena, Cristina, Fernando e André para conduzirmos, e só nesse momento, nessa decisão deles, foi o maior ato de amor, porque reencarnar não é fácil. Ficamos 100 anos, às vezes, na expectativa de reencarnar e morrendo de medo se não conseguirmos cumprir a imensa missão de ser pais. E os imensos compromissos que assumimos com a paternidade. Então, só do fato de nós estarmos aqui, já foi um gesto de amor que eu gero em mim, uma gratidão imensa, e que, para mim, impede o julgamento dos filhos. E quando nós julgamos os pais, é como se eu falasse, se eu fosse pai, eu não teria feito isso com meu filho, e você não sabe, porque você não viveu a vivência, não teve as experiências, não tem as conquistas e as dificuldades milenares desse espírito que está encarnado na figura do seu pai, de sua mãe, ou de seus pais, afetivos ou não. Quando eu julgo, eu me coloco na posição que, se fosse eu, não faria. Eu não tenho esse direito. Eu devo, sim, para que eu sofra menos, para que eu seja mais feliz, amar incondicionalmente. Então, ingratidão, em relação aos pais, é muito mais do que essa só falta de dever. É um ato de naturalidade desse espírito que encarnou e está agradecendo essa oportunidade única que eu estou tendo de estar nessa terra, vivendo a vida que eu tenho, que é o melhor para mim, para o meu espírito, para a minha história espiritual. Não, emocionalmente falando, vários psicólogos, principalmente um grande psicólogo que tem as constelações familiares que se difundiu para o mundo, que é o Bert Hellinger, o alemão, que mostrou que, independente do que for, independente do que tenha acontecido na minha história de família, se eu excluo alguém do meu círculo de pertencimento,
se eu coloco minha mãe no pedestal e deixo meu pai num canto, dando um exemplo, com todos os meus julgamentos, eu vou estar incompleto. Emocionalmente, independente de espírito ser espiritualista ou não, eu, enquanto psiquismo terrestre do ser humano, eu sou metade do meu pai e da minha mãe, eu vou estar em desarmonia com a minha história, porque eu deixei ele fora do meu ciclo de pertencimento. Então, toda a psicologia mostra que, independente de entendimento de vida espiritual, toda vez que eu excluo alguém da minha família, do meu ciclo amoroso familiar, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um avô, eu vou estar em desarmonia e eu vou carregar essa desarmonia psíquica, psicológica, durante toda a vida. Isso vai se transformar em tristeza, em angústia, em doenças, em dificuldade de criação dos meus filhos, do meu ciclo familiar. Porque eu vou estar incompleto psicologicamente. E espiritualmente falando, Kardec, na pergunta 582 de O Livro dos Espíritos, fala da missão dos pais na Terra. Eu quis ler essa pergunta hoje, e é uma resposta grande, eu vou lembrar só uma frasezinha que me marcou, que ele fala que a missão, que Deus dá a tutela dos filhos para que os pais os dirijam na senda do bem. A missão dos pais é dirigir os filhos na estrada do bem. Isso é de uma profundidade, porque dirigir ou conduzir um filho é para que ele caminhe sempre na estrada do bem. E não adianta eu querer pegar um filho e falar assim, ande na estrada do bem, sempre. O caminho é esse. Meu filho faça isso, meu filho faça aquilo. Ensinar tudo. Eu posso fazer tudo isso e ele não aprender nada. Porque eu não exemplifiquei. Porque a única forma que eu posso realmente conduzir o meu filho para um estado do bem, ele pode caminhar para o estado do bem, mesmo que eu fale, mas eu vou fazer a minha missão de encaminhar os meus filhos para um estado do bem, que é a função dos espíritos reencarnados como pai, segundo Kardec, com o meu exemplo. Porque as palavras podem até despertar, mas a única forma que conduz alguém que me seguir é o meu exemplo. E o exemplo não se faz em discursos, o exemplo não se constrói com açoite, com regras excessivas, o exemplo se constrói, a educação, o exemplo se constrói com o dia a dia, com o proceder nas pequenas coisas. Porque os filhos percebem quem nós realmente somos. Os filhos percebem as situações pequenas. Os filhos percebem, às vezes, um casamento de fachada de pais, mas sentem que falta amor. Isso é um exemplo muito dolorido. Muitas vezes eles vão crescer com a cabeça que podem ter casamentos também frios, sem amor, porque os pais foram assim. Porque o exemplo é que arrasta. E os filhos nos amam, os filhos amam o pai intensamente. Por mais que o filho fale com o pai, o amor de pai para filho, mas de filho para pai é intenso. E ele fica muito mal. Então, o nosso jeito de eu conduzir meus 3 filhos, que eu tenho, graças a Deus, encarnado. Eu vejo agora meu neto, que eu tenho um netinho, uma alegria na minha vida, meu neto João, 1 ano e 4 meses, estava aqui agora. É que eu conduza pelo bem. Não adianta eu fazer discursos, porque meu discurso fica vazio. Então, o filho vai me fazer, pelo amor que eu tenho por ele, andar pela senda do bem, para que ele me siga. Para que ele me siga. E quando eu, Gilberto, estou tentando ser o melhor pai, dando exemplos para que o meu filho me siga, eu estou me educando. Eu estou tratando esse espírito de todas as suas encrencas, suas dores, suas conquistas e seus deslizes de vidas e vidas. Então, uma família é um processo autoeducativo, em que a convivência, a necessidade da prática do bem, essa necessidade intrínseca que nós temos de dar amor e receber amor, amor numa energia de mão dupla que vai, que vem, que reverbera em todos. Se eu realmente pretendo ter uma família amorosa e filhos que caminham, como Kardec fala, pela estrada do bem,
eu preciso caminhar pelo estado do bem, dando exemplo de amor, dando exemplo de como ser filho. O que adianta eu tentar conduzir meus filhos se eu, com amor, se eu não demonstro amor pelos meus pais, se eu os abandono, se eu não os respeito, por amor, não por obrigação, se eu os deixo num canto da vida, e só de idosos, como o Roberto Almeida fala, chinelinhos e pijamas, para que eles não saiam de casa, como assim, são inúteis, fica aí, não precisa nem sair de casa. Se eu não manifesto a sinceridade e tenho a coragem de chegar, pai, eu acho que você está errado na situação, porque eu te amo, meus filhos vão ter coragem de se abrir comigo, porque eu não me abro, eu sou exemplo. Os pais são os espelhos que os filhos se miram para construir a sua identidade. E esses espíritos reencarnaram, muitas vezes, como diz agora a parte espiritual, entendendo os laços de família, que fala a questão do Evangelho, do capítulo 14, a família espiritual é algo muito maior. Imagine todos nós que estamos aqui, eu acho que tem 25 pessoas, pode ter alguém de 2 ou um pouco mais. Como essas 25 pessoas vão estar quando desencarnar? Quantos pais vão te receber? Quantas mães vão nos receber? Quantos filhos vão estar nos esperando? Qual é a nossa família verdadeira? A gente não tem essa noção. Então, a família terrestre, agora que nós estamos vivendo, é uma oportunidade de uma pequena parcela da grande família espiritual que se une para uma experiência terrena, se autoeducar pelo amor, pela necessidade do exemplo, de cuidado, pelo sacrifício que faz um pelo outro. E quanto mais sacrifício se faz por amor, mais a gente entende que só o amor cura nossos pecados, nossas dores. Só o amor nos educa, só o amor nos encaminha para o bem. Então, essa pequena família agora encarnada, nessa oportunidade de rever conceitos, e quando voltará, vai falar, olha, nós fomos para a Terra, nosso núcleo familiar é muito maior, mas nós estamos voltando, nos amando mais, nos respeitando mais por amor, mais gratos um ao outro pelo amor, porque nessa vida, pais, filhos, netos, irmãos se amaram muito e saíram espíritos mais preparados para a caminhada. Só que às vezes é difícil. Muitas vezes nós não conseguimos entender que o filho não consegue vencer as dificuldades e manifestar seu amor e se torna ingrato. Muitas vezes um pai não consegue nessa vida assumir seus compromissos e se conduzir da forma correta. Porque muitas vezes, e nós não podemos julgar, são espíritos que estão em debates, em embates, em reencarnações de conflito, de vidas e vidas, e que agora, às vezes, falam, olha, nós já tivemos muita encrenca, nós já nos agredimos, nos desrespeitamos, nós precisamos nos amar muito, mas nós não damos conta. Então, vamos para a Terra, porque lá na Terra, o amor de pai é tão intenso, e o amor de filho para o pai é tão intenso, que mesmo nós dois, com grandes dificuldades, que nós não conseguimos ainda nos perdoar, mas precisamos disso, talvez nessa encarnação, o amor de filho para pai, pai para filho, mãe para filho, cubra a nossa multidão de pecados e nos ajude a desencarnar nos amando. Mas muitas vezes nós não conseguimos. Muitas vezes, os links de vidas passadas, as dificuldades, as animosidades que estão no psiquismo espiritual de vidas e vidas passadas são muito intensas. E aí nós começamos a entender, às vezes, algumas tragédias que acontecem nos lares. Tragédias que acontecem nos lares e que nos deixam naquela posição, mas como? Pais e filhos, irmãos, irmãs, avós, filhos, netos, nessa constelação familiar, que é um poço de lugar que tem que ter amor e respeito, se agridem, se matem, se mutilam, se traem, se conduzem de forma equivocada. Muitas vezes, grande parte das vezes, eles não conseguiram. Não conseguiram fazer o que Kardec fala, vencer as suas tendências. Não conseguiram vencer as suas dificuldades espirituais. Nem sempre é justificativa. Nós entendemos, tá? Quer dizer que eu posso brigar com meu filho e falar, bater nele, ser agressivo, trair a pessoa, desrespeitar meu pai, ou agredir, ser ingrato com a minha família, porque eu vou justificar que vidas passadas. Não.
todo mundo reencarnou por acerto. Nós entendemos, mas é um erro que vai ter consequências em vidas futuras até que um dia nós nos harmonizemos por amor. Mas isso apenas nos mostra e nos estimula a não julgar, a ter compaixão quando vemos que uma família se desestruturou, que o amor não conseguiu uni-los, que teve desrespeito, que filhos não conseguiram seguir o exemplo do que pais não conseguiram ser exemplos, e que pais, às vezes, que conseguiram dar exemplo, os filhos não seguiram. E os pais têm consciência limpa porque fizeram de tudo um pouco. Tiraram o sangue do suor, mas os filhos, pelas suas dificuldades, não conseguiram vencer as suas tendências e seguiram por outro caminho. E não julgar. E não julgar porque ter compaixão. Porque a maior oportunidade de amarmos, de vencer essas angústias é a família. De vencer esses laços que nos unem, às vezes de forma dolorosa, com algemas de séculos. E não desesperemos. Não nos sintamos culpados se fizermos a nossa parte. Se tivermos a consciência plena que fomos pais que se esforçamos ao máximo de ser bons. Nunca seremos perfeitos. Algumas pessoas falam, doutor, mas eu queria ser a melhor mãe do mundo. Seja a melhor mãe que você consiga ser. Seja o melhor pai que você consiga ser por esforço, não por preguiça. Se esforce o máximo. Faça aquilo que você consegue ao máximo. No que você não conseguir, se perdoe, mas se prepare para acertar. E também assim aos filhos. Porque quando nós culpamos uma pessoa ou julgamos, essas pessoas estão jogadas à dor, a errar, ao erro e erro. Eu tive uma experiência recente, pessoal, de visitar um presídio, uma pessoa que eu amo muito no presídio, que está numa situação muito difícil. Porque teve condutas inadequadas e nós temos que perdoar e não é fácil. As pessoas que nunca vão a um presídio deveriam ir. Mas são bandidos, são seus irmãos. Poderiam ser seus filhos, poderiam ser seus irmãos. Mas meus filhos, seus filhos podem errar sim. Nossos filhos podem fazer coisa errada. Nossos irmãos podem, nossos pais podem, porque é do ser humano encarnar na Terra errar. E precisa do nosso perdão e do nosso entendimento. Por isso Jesus fala, vós que me visitai quando estive preso. Lembra daquela história? Né? Que Jesus fala? Ninguém estimula o erro, mas sim estimulamos sempre o perdão e que todos tenham a chance de recomeçar. E na porta daquele presídio difícil, acho que é o ambiente mais difícil que eu já fui algumas vezes na minha vida, eu via mães cabeça branca, via pais escalpelados pela dor, mães definhando pela tristeza, pela angústia, com caixinhos de banana, saquinho, tira toda a roupa, tem que entrar na situação vexatória, mas tem que ser assim, a lei tem que ser seguida, é o correto, é que se passa toda segurança mesmo, mas é dificílimo. É dificílimo visitar quem se ama no presídio. Sendo pai e mãe, eu imagino, então, que deve ser uma das situações mais difíceis. Porque você imagina que o seu exemplo não arrastou. Que seu exemplo não foi tão positivo. E às vezes foi forte. Você fez tudo, mas às vezes fala, meu exemplo não foi tão forte para arrastá-lo. Eu acho que isso é o que mais dói. E se ama tanto. E também ouvi filhos visitando pais. Crianças de 10, 12 anos, e lá dentro, quando eu entrei, vi filhos abraçados na perna dos pais, dentro de um pátio de uma prisão. Situação muito dolorosa. A dizer o que as palavras não dizem. Pai, eu te amo. Não estou te julgando, eu te amo. Abraçado às pernas. E vi homens deitados no colo de mulheres, e mulheres abraçando homens, e homens com os olhares tristes, envergonhados, outros tentando se mostrar altivos, mas todos necessitando de muito amor. Família é o lugar que Deus nos deu, que nós nos preparamos lá do outro lado para crescermos juntos quando estivermos
aqui, harmonizando nossas histórias, transformando nossa caminhada numa escada de fé, numa escada de amor, numa senda do bem, como diz Kardec, de mão dadas, como um grande cordão, um puxando o outro. Quando alguém cai, o outro fala, eu te amo, levanta e sigamos juntos. Não julgando, não nos sentindo melhor que ninguém, independente da posição que nós temos, agradecendo muito e sendo gratos infinitamente pelos pais, sendo gratos infinitamente pelos irmãos, sendo gratos a Deus infinitamente pelos filhos, porque são tudo sequências. A doutrina espírita fala que daqui a 200 anos eu serei filho do meu filho, sobrinho do meu irmão, não é assim? Serei mãe da minha esposa, serei pai da minha esposa, serei esposa do meu filho, porque assim o amor vai traçando, o amor faz nuances, e nós cada vez mais vamos amando incondicionalmente a todos. Por isso Jesus pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que estás no céu. A vontade do Pai, que está no céu, é que todos nós nos amemos intensamente e perdoando uns aos outros, independente dos nossos erros. Que Deus nos ampare sempre. Muito obrigado pela oportunidade de traçar essas pequenas palavras com todos vocês. Muito obrigado, muita paz a todos. Gilberto, nós queremos agradecer muitíssimo suas palavras tão elucidativas, essas reflexões que irão nos encorajar ainda mais a seguir exemplificando esse amor incondicional, esse amor que transcende a gratidão, esse respeito por amor. Então, que todas nós possamos guardar com muito carinho essa necessidade de nos ater à questão da família, esse processo autoeducativo. E, nesse momento, eu peço a todos a procurar uma posição mais tranquila na cadeira, na poltrona, para que a gente possa fazer uma pequena meditação. Convido a todos a fecharem os olhos, prestarem atenção na respiração, sentindo, unicamente prestando atenção no ar que entra pela narina e sai pela boca, respirando fundo e soltando. No momento que inspira, inspire amor, tranquilidade, calma, paz, discernimento, e solte angústia, ansiedade, apreensão, solidão. Deixe esvair neste momento todas as emoções e sentimentos malfazejos que possam estar aí dentro dos corações, apertando, amargurando. Deixa aí, solta o medo. Isso. Pense no momento aqui e agora. Você e você. Nós pedimos neste momento a presença dos mentores espirituais do grupo de assistência fraterna, os espíritos amigos que trabalham incessantemente, pacificando, atenuando as dores de todos aqueles que humildemente buscam socorro. Sintam a presença de muita luz ao lado de cada um aqui presente e daquelas pessoas que posteriormente possam olhar o nosso vídeo. Segure na mão desse amigo espiritual e lentamente ele vai te encaminhar para uma cachoeira. Isso. Chegando até lá,
Sinta a potência da água cristalina banhar todo o seu corpo, fazendo uma limpeza física, espiritual, mental. Vai limpando, limpando, soltando todas as amarras, todas as malquerenças, deixando livre aquela liberdade, aquela vontade de sair daqui com coragem, com fé, para seguir em frente, exemplificando o amor de Cristo que vive em nós. E respirando fundo, olhando aquela água que corre, levando todas essas peias que nos haviam, de repente, nos prendido por algum sentimento menos nobre, e você percebe que todas essas amarras, esses nós, vão subindo, subindo, sendo encaminhado para as profundezas do oceano. Você respirando aliviado, tranquilo, de mãos dadas com esse benfeitor, você vai voltando tranquilamente, sentindo o brilho do sol aquecer o seu corpo, sua mente, um calor morno que vai aquecendo a sua alma e todo o seu ser. E essa luz dourada, crística, banhando, vai te conduzindo lentamente para a sua residência, no ambiente familiar, conseguindo reverberar para todos os presentes da casa, todos os seus vizinhos, essa luz, que essa luz possa realmente reverberar para todo o seu bairro, para toda a sua cidade, para todo o Brasil, para o mundo todo. Respirando fundo, sentindo novamente os pés, as mãos, e com o coração pleno de gratidão, nós vamos despedindo com um gesto de imensa gratidão por termos recebido tamanho contato de amor, de esperança e fé. Despedimos então novamente, estamos nos nossos lares plenos de amor. Que assim seja. E assim, Mestre Jesus, estamos caminhando para o término dos nossos trabalhos, da nossa reunião pública do Grupo de Assistência Fraterna. Vamos, neste instante, mais uma vez, agradecer ao nosso palestrante desta noite, Dr. Gilberto, pela reflexão maravilhosa que nos premiou nesta noite. E continuando nessa vibração de amor, coloquemos as águas, o copo de água, bem perto de você, neste instante, cada um, para que possamos suplicar a espiritualidade maior que deposite nestas águas os remédios que aqui na Terra nós não conhecemos, para o nosso refazimento físico e espiritual. Fechemos os nossos olhos para a prece final, o passe e, principalmente, as nossas vibrações de amor. Pai de infinito amor e misericórdia que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, e neste instante nós mentalizamos fortemente a vossa mão sobre as nossas cabeças, a vossa mão sobre os nossos lares, e principalmente, Mestre querido, sobre as águas presentes, e como eternos
pedintes que somos. Ao tempo que te agradecemos as bênçãos da vida, nós queremos também te rogar que zele por todos os nomes que estão escritos em nossos livros, em nossa página do WhatsApp ou do Instagram, quer sejam encarnados ou desencarnados. Mas, acima de tudo, mestre querido, nós te rogamos o teu reino de amor e de sabedoria. Nós te rogamos neste instante bênçãos de saúde e paz para todos os doentes inscritos, principalmente para aqueles que não possuem o recurso de uma prece. Em especial, nesta noite, nós queremos te rogar por Cleusa Bernardo Rezende, no Hospital Salustiano, Percival e Maria Helena Rabelo, no Hospital do IOG, Dr. Luiz Henrique de Souza, no STAR do DF, Eliane Tomé e Souza e Sérgio de Souza, no Hospital Santa Lúcia, no DF, e também, em Brasília, Evelina Maria Bruno Fonseca. Que todos eles tenham a vossa misericórdia, envolvendo a sua saúde física e também espiritual. Mas que seja feita a tua vontade, Senhor, acima de tudo, acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. Neste instante também, nós te rogamos, mestre querido, em favor de todos aqueles que já partiram para a pátria espiritual, deles um despertar carinhoso, repleto de amor entre os seus entes queridos que já se encontram lá há mais tempo. Mas nessa noite em especial, nós te rogamos por Isis Nogueira, Antônio Flávio Fleury, Mirna Ferreira Camargo, Yolanda Soares, Adenísio Aires, José Carlos Bezerra e Ademar Santiago. Que todos eles sejam envolvidos pelos benfeitores espirituais da nossa casa de oração, em seus primeiros passos de retorno à pátria espiritual. Em nome de Deus, nós iniciamos esta reunião pública. E em nome de Deus, vamos pedindo permissão para encerrar as vibrações e a reunião, orando juntos a oração que nos deixastes há mais de 2000 anos. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensine-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com esta prece, Jesus amado, nós encerramos a nossa reunião pública, na certeza de que todos receberam o passe restaurador das suas energias físicas e espirituais, e principalmente o lenitivo da vossa palavra redentora. Agradecemos também todos que aqui se encontram conosco nessa noite, pelo Zoom, e também aqueles que entrarão pelo YouTube posteriormente. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que assim seja.